Boa tarde, senhoras e senhores. E aí, Lula? O que você conta pra gente? Depois do almoço, soninho batendo, né? Todo mundo de pé, vai. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé, de pé. Fica aí, de pé, de pé. Fica de pé. Não sei fazer ginástica laboral, não é isso. Sabe. Sabe. Não, uma pesquisa rápida aqui. Aproveitar que está todo mundo de pé, né? Fazer uma pesquisa rápida, só para saber quem é o público aqui. Quem ainda não aplica o método Kanban, não aplica o método Kanban, vim aqui na conferência para saber o que é, né? Ver se vale a pena começar a aplicar. Quem não aplica o método Kanban, senta, por favor. Opa, o nível começou a aumentar, hein? Tá bom, legal. Quem aplica o método Kanban há menos de um ano, começou há um ano, mais ou menos, ou menos, senta, por favor. Legal. É só essa galera, tá? Tem gente já querendo sentar porque tá com preguiça. Né? Calma, vai ser rápido. Menos de 2 anos, senta. Menos de 3 anos, senta. Agora tá brincando só, galera. Top, hein? Topzera. Menos de 4 anos, senta. Menos de 5 anos, senta. Só vai ficar... É o David, né, que tá aqui agora. Pode sentar, galera. Obrigado. Pode sentar. Obrigado. Uma salva de palmas para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Estamos com um público bem dividido, né? Foi boa. mais ou menos 20%, assim. Dentro do esperado, né? Ok. Pessoal, viemos aqui para falar um pouquinho sobre os modelos evolucionários e revolucionários, certo? Bom, vou me apresentar, meu nome é Samuel Moro Cavalcante, certo? Em vez de ficar cuspindo o currículo aqui, particularmente, sinceramente, esse monte de sopa de letrinha para mim não serve para nada, porque o que importa para mim é essa pessoinha e essa pessoinha aqui, que é a minha família, e sem elas eu não seria nada. Né? E isso sou eu. Esse sou eu. Bom, eu sou o Luiz Lula Rodrigues. Pegou a Lula só. Lula Moro, né? Lula Moro, né? Vocês não pegaram, né? Muito bom. E eu também não vou falar muito de mim, porque para mim o que importa menos é o Vladson e o Renan que estão na foto. Brincadeira, não sério. Inclusive, foto no Linkama Brasil do ano passado, Open Space. Bom, acho que o que vale a pena falar, talvez seja relevante ou não, curto muito Kanban. Há algum tempo eu sou Accredited Kanban Trainer. E, cara, muito bom estar aqui falando para vocês. É um evento bem seleto, né? Assim, o público, as palestras. Então, é um prazer estar aqui falando para vocês. Bom, K21, onde a gente trabalha. Esse é um time crescente, né? Está crescendo todos os dias, está entrando gente direto aí. O time de coaches da K21 e o conjunto de certificações e treinamentos que a gente ministra. Vou entrar muito nesse detalhe. Quem quiser saber mais depois, tem um stand lá fora para falar com a gente, beleza? Boa. Bom, a nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre os 3 Ks. Peraí, a gente conhece 2 normalmente, né? Kaizen e Kaikaku, né? Tem um terceiro K aí, vamos falar sobre ele. Vamos trazer alguns cases aplicados esses 3 Ks. A gente vai falar um pouquinho sobre geração de estresse, System 1, System 2 e aí próximos passos. Beleza? Essa é a nossa pequena agenda. Mas tem uma coisa interessante, né, Lula, aqui na nossa agenda. Vocês ouviram quem estava cantando agora? Dentro da palestra, a gente está trazendo bastante referência. Isso é legal para quem está começando agora, para quem tem algum tempo de experiência. É legal para pegar as referências, né? Apesar de elas estarem andando aí pelo corredor. Então, tem o David, tem o Klaus e tal. A gente vai citar bastante gente. Mas tem uma citação especial, uma referência especial nessa palestra. É alguém que não está mais entre nós. Alguém aqui é de Santos? Ó, o pessoal Caiçara, Santos! Então, a referência que a gente vai trazer aqui em imagem, Mestre Chorão, cá está, Mestre Chorão. Citação do Chorão aqui, bela citação, né? Bela referência. A gente não veio para explicar, a gente veio para confundir. Então, essa é uma palestra que quando a gente submeteu, eu falei, não vai passar, não vai, é muito provocativa, não vai. E aí passou, porque a galera achou o tema bom. A gente repensar não só agilidade, mas repensar também modelos, né? Repensar o modelo evolucionário. Então, a gente vai provocar bastante quem já tem bastante experiência e quem está começando agora, olhando as mudanças, a gente está aqui para provocar, certo? Então, se vocês se sentirem provocados, sucesso. Exato.
Esse é o nosso objetivo. Tá? Para começar aqui, então, quais são os 4 casos, os 3 casos aqui? Kaizen, né, que a gente está falando de melhoria contínua, de melhoria evolucionária. Kaikaku, melhoria revolucionária. E Kaiaku, pioria contínua. Certo? Existe a pioria contínua, gente. Eu descobri dando treinamentos por aí afora, e a galera me trouxe essa. Então vamos ver aqui um a um, né, só para a gente ter uma ideia. Esse gráfico, muita gente que está na comunidade já conhece, que é a relação de performance por tempo. Então imagine o seguinte, a sua equipe está em um nível de performance aqui, no meio do caminho. E aí, né, você fala o seguinte, mudar é arriscado, né? Tem gente que é arriscado mudar. O time que está funcionando não se mexe. Não é assim o termo por aí afora, né? Só que não mudar é mais arriscado ainda. Se você pega uma equipe ou uma empresa, não, está dando certo, deixa ela do jeito que está, não mexe. O que vai começar a acontecer na linha do tempo? Ela vai ficando para trás. É aquela pioria que você não percebe que ela está acontecendo. E esse é o pior. É tipo gatinho crescendo, cachorrinho crescendo, filho crescendo, barriga crescendo, né? Certo? A gente não percebe. A gente só um mês longe da criança, você fala, nossa, teu filho cresceu, né? Teu gato cresceu, não sei o quê. Então, você não percebe ela acontecendo. E quando você vê, a empresa está, ou o time está, certo? Essa é a pioria contínua. Tem muita gente debatendo Kaikaku ou Kaizen, e, na verdade, está aplicando o Kaiaku, né? Está aplicando a pioria contínua. Então, fica de olho aí, se não é o seu caso. Certo? Se nada mudou nos últimos tempos, cuidado que você pode estar caindo aqui. E aí, quando a gente fala de Kaikaku, tá? Melhoria revolucionária, você está neste ponto, né, de performance, você faz uma grande mudança, e essa grande mudança vai acontecer o que a gente chama da curva J, onde eu vou ter um vale de pioria, e aí eu vou ter uma performance. E aí eu tenho uma linha de tempo aqui, que esse vale de pioria aqui, né, ele vai acontecer um buraco, e aí depois ele vai voltar, esse vale incomoda bastante. A grande tendência das organizações e times, na hora que chega neste ponto aqui, qual que é? Volta como era, né? Volta como era. Então, as pessoas esquecem de que isso vai acontecer. E vai acontecer. E aí tem um modelo que a gente está mais acostumado quando a gente fala do método Kanban, do mundo Kanban. A gente fala do que? Melhoria evolucionária, ou o Kaizen. Né? Aonde estamos neste ponto. E aí eu faço uma pequena mudança. Só uma mudança. A partir dessa pequena mudança, eu vou ter a mesma curva J, só que como essa mudança ela é pequena, o tempo é menor. E aí eu faço outra mudança, e aí eu vou tendo a melhoria evolucionária, certo? Um passo de cada vez. Agora vamos comparar os 3 aqui, né? Comparando os 3 modelos, nós temos mais ou menos assim. Sim, deu um trabalho danado montar esses slides, tá, gente? Ficou bonito, né? Tá bonitinho, né? Ficou legal, né? Tá? E aí, Lu, vamos fazer uma pesquisa com a galera aqui? Pesquisa rápida, não precisa levantar agora, calma, pesquisa mais fácil agora. A gente vai usar um índice aqui, um índice bem conhecido por todos, que é o científico, extremamente científico, que é o palmômetro, certo? Então a gente vai bater palmas. Então, calma. Vamos lá. Então vocês vão aplaudir, eu vou dar a opção e vocês vão aplaudir. Se vocês gostarem muito da opção, aplaude forte, com vontade. Se vocês não gostarem muito da opção, não precisa vaiar também, tá? Só quem aplaude. Só palma. Vamos lá, então. Quem aqui, ó, olhando os 3, quem aqui prefere o Kaiaku? Palmas para o Kaiaku. Só foi só zoeira. Beleza, isso aqui era mais para testar se vocês estavam entendendo o que a gente estava falando. Então, ok. Beleza. Então, tira o Kaiaku aí. Beleza. Então, palmas para o Kaizen. Palmas. Que beleza. Boa. Até subiu. Até subiu o Kaizen, rapaz. Olha. Palmas para o Kaikaku. Palmas. Algumas aí, né? Ok. A galera ficou com vergonha, Acho rapaz. que a galera tem partido, né? Acho que tá bem dividido aqui. Tá bom, mas vamos observar um pouco mais com um prisma mais frio aqui, né? Meio frozen. Nossa, assim, não. Né? É que vocês não viram Homer Sapiens ali, não. Vocês perceberam, né? Padrões, né? Pra que padrões, né, Lula? Beleza. Olha só. Sempre que
se você estiver em algum lugar e tiver um consenso, e tiver unanimidade, cara, é unânime, não, pô, Kaizen, claro, Kaizen, pô, todo mundo bate palma pro Kaizen, ninguém bate pro Kaikaku. Ou, se você for do sabichão da sala que tá falando, cara, tem que ser Kaizen mesmo, pô, certeza, se quiser eu te dou argumentos aqui, ó, tira um livro e tira referências. Se for esse o caso, muda de sala. Ambientes de altíssima coesão não são propícios para inovação e para melhoria. Então, o que a gente está falando aqui é sobre coesão, certo? Aqui, como já tem um desequilíbrio, está meio claro o desequilíbrio aqui, né? Kaizen, Kaikaku. A gente está fazendo aqui a outra ponta, que é, pô, e aí? E a revolução? Será que rola? E essa história, na verdade, ela começou algum tempo antes, porque na K21 a gente tem um ambiente de baixa coesão. Eu adoro isso na K21. Adoro isso na K21. É óbvio que às vezes dá uma canseira, né? Puta, vou ter que convencer o cara que tal coisa. Mas eu adoro isso. Estava andando com o Garrido, eu e Marcos Garrido. Fui dar um treinamento, peguei uma carona com ele. E aí no meio do caminho ele me fala, Lula... Não gosto desse negócio de melhoria contínua. Não acredito nisso. Eu não acredito nesse negócio de melhoria contínua. Nessa hora que eu tô... Para o carro então que eu vou... embora, não dá pra gente trabalhar junto, né, cara? Eu falei, como assim, Garrido? Como você não acredita em melhoria contínua, cara? E aí ele foi dirigindo e me explicando, e narrando, né? Ó, olha só, olha isso. Felizmente aqui eu não estou nem dirigindo e também não vou ficar só narrando. Dá para a gente trazer pelo menos alguma informação gráfica aqui. Nós tentamos trazer aqui um desenho feito dirigindo, né? Tentamos transferir ele para cá. Qual foi a linha de raciocínio do Garrido? Se eu estou fazendo melhoria contínua e o meu mercado precisa que eu esteja em um determinado ponto, então imagina o seguinte, na linha do tempo, eu estou aqui e o mercado precisa que eu esteja aqui, o mercado exige que eu esteja ali, o que eu faço? Aí eu vou fazer melhoria contínua, né? Parece que não deu. Acho que não deu certo. Eu ainda não estou atingindo a expectativa do mercado. Esse foi o argumento do Garrido com o Lula. E aí o Lula me contou, eu falei, caraca, fila da mãe do Garrido. Né? Porque eu também, defensor nato de evolução. Então o que acontece? A revolução, às vezes, ela pode ser interessante se você conseguir fazer um movimento que você leva, inclusive essa é a discussão no carro, que você leva o teu sistema até onde você acredita que ele vai estar em performance. Até o ponto de performance que você acredita que ele estaria. E aí o que vai acontecer naturalmente, certo? Você vai ter a curva J. Mudou? Teve evolução, você vai ter a curva J. Então você faz algum tipo de mudança ao ponto de que você leva onde você gostaria que o sistema estivesse. E aí, esse sistema vai ter a pioria e depois vai vir fazer a curva J. Essa foi a linha de raciocínio e a discussão. Só que nós ficamos pensando, né, como é que a gente faz esse comparativo e como é que a gente traz isso um pouco para discutir. Tá? Então nós pensamos em alguns cases. Né, Lula? Alguns cases para a gente aí. Falar um pouco de vida real, né? Então, pô, isso aqui é muito teórico, vamos falar de vida real, do que a gente observa acontecendo no nosso dia a dia. Então a gente trouxe 4 cases. 4 cases, e misturando algumas teorias no meio aí. Kaizen, Kaikaku, e um pouquinho de Kaiaku aí embutido. Basicamente, na K21 a gente passa em vários clientes, vários ambientes, então nós ficamos buscando dentro dos nossos ambientes aonde a gente aplicou e aonde a gente viu acontecendo essas coisas malucas que a gente está falando aqui agora. Então vamos pegar o primeiro case aqui. Em 2016, era uma vez, né? Foi um trabalho de Kaikaku e Kaikaku. Já vou antecipar para vocês, esse deu ruim. Né? Então, se o Kaikaku não funciona, vamos lá, só para a gente entender aqui. Era um banco, inovação em produtos, tá? Eles falaram assim, cara, a gente não está conseguindo trabalhar, não estamos conseguindo entregar, vamos mudar tudo aqui, vamos montar squads, né? Vamos montar squads aqui agora. Vamos fazer uma revolução. 2016 ainda não era squad. Ainda não era squads, né? Vamos montar times aqui, né? Eram times, Spotify, né? Vamos montar... O Imbert já era squad, o resto da galera ainda não. Né? Vamos montar times aqui, então fizeram toda uma reviravolta e montaram times, fizeram uma revolução. A expectativa deles era que acontecesse isso. Implicitamente, né? Porque essa teoria, né, a gente discutiu ano passado isso, né? Tá? Basicamente, qual foi a realidade 6 meses depois? Né? Aí a gente chegou lá,
para trabalhar com essa empresa. Ah, cadê o time? Ah, tá aqui o time. Ah, beleza. O que você faz? Eu sou engenheiro de arquitetura. Eu sou engenheiro não sei o quê. Só tinha coordenador no time. Não tinha desenvolvedores no time. Né? Um bom desenho. Exatamente isso. Tá explicada a curva, né? Ele fez assim. Como assim? Não tinha. Está explicado a merda que deu, né? E aí a gente chegou, cara, você tem que ter o time, tem que ter os desenvolvedores juntos, vamos fazer um trabalho. Aí nós rodamos um negócio chamado Evidence. Nesse momento, aqui quem quiser saber um pouco mais sobre Evidence, tá? Nesse momento, a gente fez um trabalho de levar o time daqui para cá. Só que o que aconteceu? Deu certo. Né? Deu certo. A gente conseguiu levar o time, eles conseguiram ganhar cadência, conseguiram fazer um trabalho legal, conseguiram entregar. Mas, tipo 2 meses antes, o concorrente lançou. Foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que deu ruim. O movimento, o segundo movimento, ele foi muito tardio. Demorou muito para perceber que precisava, que não estava legal. Agora você concorda que você pegar um time que só tinha coordenadores, gerentes e líderes, não tinha um desenvolvedor, encher de desenvolvedores, não é uma revolução? É ou não é? É ou não é, gente? É uma revolução. Mudamos completamente, certo? Depende do ponto de vista, né? A gente vai falar daqui a pouco isso. Ok? Bom, outro case. Esse é do Lula. Vai lá, Lula. Vamos lá. 2018. Inclusive, esse case aqui, acho que foi apresentado ano passado no Income Brasil. Departamento de auditoria, área de auditoria de um grande banco. Um grande banco. E a auditoria, vocês sabem, conservador por natureza, né? O negócio deles é conservador. Certo? Então, revolução não é muito a praia deles, cara, não. Vamos aos pouquinhos aqui melhorando, porque deveria funcionar assim e a gente precisa evoluir a partir desse jeito aqui. O planejamento deles era anual, uma vez por ano só, e o maior problema deles era o que eles chamavam de jornal velho. O que é jornal velho? Você vai auditar hoje um aplicativo, por exemplo, vou auditar esse aplicativo que a galera construiu. Você fez uma auditoria, começou uma auditoria ali, tá? Aí depois de 1 ano que você começou a auditoria, você vai emitir o relatório sobre aquilo que você começou 1 ano atrás. Um aplicativo, durante 1 ano, ele permanece o mesmo? É isso que a gente chama de jornal velho. As notícias que eles entregavam já eram notícias ultrapassadas. O aplicativo já era outro, às vezes nem existia mais. Certo? Então eles queriam melhorar isso. Baseado nisso, a gente começou com alguns treinamentos, introduzindo Static aqui e ali. Para quem não conhece Static, se não conhece, digita lá no Google, blog da K21, tem um post legal sobre isso. E a gente começou a tentar melhorar, então, um pouco de treinamento, Static, melhorando a visualização, aqui a visualização bem interessante no case do ano passado na palestra, tem mais detalhes sobre a visualização, e a gente começou a limpar um pouquinho o que estava em progresso. Cara, tem muita coisa em progresso aqui, vamos limpar aqui e ali. Então, bem, evolução aos poucos, né? Tiveram alguns efeitos nisso, e é interessante que, se você for olhar visualização, então, visualizei, estou conseguindo enxergar o trabalho. Tirei alguns trabalhos que estavam em progresso, certo? Então, visualizei e tirei alguns trabalhos que estavam em progresso. A gente está aplicando o método Kanban, de fato ou não? O que vocês acham? Só visualizei e estou tirando alguns itens de progresso. Estou aplicando o método Kanban de fato ou não? Sim, não, sim. Eu diria que essa daqui é uma maturidade bem inicial. Tá? Se for usar KMM, né? Maturidade 1, 2, talvez 2, não chega nem a 3. Certo? Não é o método Kanban full, não é o que o método Kanban propõe de fato. A gente não tem um sistema puxado ainda. A gente não limitou o IP a ponto de ter um sistema puxado, funcionando e rodando. E aí você fala, porra, Lula, então por que você está apresentando esse case, cara? A gente está numa conferência de Kanban, você vai apresentar o case que não é o método Kanban de fato? Sim. As coisas têm seu tempo. Não adianta você chegar em algum lugar que não está preparado para um determinado nível de estresse, cagando regra e falando, tem que limitar o IP de ponta a ponta. Não, mapeia as filas e, cara, toda fila agora tem que ser limitada, o sistema tem que ser puxado de fato. Se você estourar o limite, cara, não, a gente vai ter que parar, vai ter que refletir. Se você começar em um ambiente extremamente conservador, em um ambiente que sempre funcionou desse jeito, trazendo umas políticas dessa do dia para a noite, você está gerando muito mais estresse do que o sistema suporta.
Então, mensagem para quem está aqui na conferência. Tudo que vocês verem hoje durante o dia é interessante pra caramba. Seleciona qual que é aquele 1% que você vai começar a usar amanhã, ou vai começar a usar segunda-feira. Não chega empurrando Kanban. No geral, esse não chega empurrando o Kanban, o que a gente está falando não gera mais tensão do que o sistema suporta. Senão o sistema vai estourar. Já vi N casos de gente falando, pô, estava kanbanizando lá, ou chegou alguém aqui para kanbanizar, e a gente não gostou não. Ou, pô, fui lá kanbanizar e a galera não curtiu. Cara, você está empurrando o Kanban. Você está gerando mais estresse do que o sistema está preparado para suportar. A pessoa vai odiar Kanban. Não vai gostar, não tem como. Usa como exemplo quem apresenta Kanban sem falar de Kanban. Não precisa usar a palavra Kanban. Melhoria contínua é isso. A gente tem aqui uma ideia, isso daqui, acho que o Kanban Maturity Model ajuda muito nisso, que talvez um sistema Kanban puxado de fato seja estresse demais para um sistema que está ainda em níveis iniciais, que está começando a conhecer, certo? Então começa com um sistema menos maduro. O Alexei, quando ele deu a Masterclass no ano passado, ele meio que mostrou mais ou menos formas de você gerar mais ou menos tensão dentro de um sistema. Então, se você chegar no sistema e começar trabalhando a visualização, cara, é o nível de estresse inicial. Interessante. Se você chegar já tentando fazer um equilíbrio estratégico entre demanda e capacidade desde o começo, você está gerando um estresse muito maior do que o sistema pode suportar. Então, usa isso daqui mais ou menos como guia, usa a KMM mais ou menos como um guia e gera um nível de tensão apropriado para o sistema. E aí, mesmo que você não esteja usando um sistema Kanban puxado de fato, de ponta a ponta, mapeando filas e conseguindo fazer as coisas fluírem sem colocar a mão, você, de algum jeito, consegue gerar resultados. Então, dicas aqui. Um sistema Kanban talvez seja sofisticado demais, muito estresse pode causar dores, não desista, um passo depois do outro. Atos de liderança necessários. Isso é interessante dos atos de liderança, que todos os cases que a gente conseguiu ver o método Kanban começar a ganhar fluidez, e tinha pelo menos uma pessoa com ato de liderança forte dentro da equipe. Uma, duas pessoas que pegaram, gostaram e falaram, puxaram. Não, gente, vamos lá, vamos atualizar o quadro, vamos estar fazendo isso aqui, vamos puxar, vamos limitar o IP. Pelo menos uma pessoa. Os casos que não deram certo, quando a gente não conseguiu energizar ninguém no grupo para ter ato de liderança. Isso é muito interessante. Ou quem a gente energizou saiu também. Ou quem a gente energizou saiu. Atualizou o LinkedIn e foi para outro lugar energizar em outro lugar. Isso é Kaizen de fato, certo? Isso é melhoria contínua acontecendo. O nível de estresse apropriado no momento certo. E aí você fala, pô, mas não tinha um sistema Kanban puxado de ponta a ponta certinho? Beleza, mas o resultado está aí. A gente tem fatos aqui, resultados. Então aqui primeiro, o lead time médio. Esses são os resultados lá daquele case de auditoria. Isso, então o lead time médio caindo de 98 para 75 dias, ou seja, aliviando um pouco do jornal velho, certo? Do outro serviço, né, o outro nicho de auditoria, caindo de 142 para 103, lead time médio, de 108 para 97. Throughput, a vazão, aumentando de 2 para 9 por mês, de 1 para 8 e de 1 para 8 por mês. Então, aumentando a vazão, diminuindo o lead time, isso é resultado mesmo sem um sistema Kanban full. Para de perseguir a maturidade 12 e começa a trabalhar na vida real resolvendo problemas reais, certo? Esse foi um caso que onde foi efetuado Kaizen, 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 Kaizen. A gente estava com tempo e fomos fazendo evolução atrás de evolução, atrás de evolução. Agora vamos ver um caso Kaizen para Kaikaku, Lula? Kaizen Kaikaku. Era uma então, vez em 2016. 2016. Esse daqui é um caso bem interessante. A gente não vai trazer nome de cliente aqui, mas esse é um cliente que acho que vários de vocês conhecem aqui. Então, vamos lá. Empresa com pessoas de negócio distante do desenvolvimento, a gente já estava num processo de melhoria contínua, mas a gente achou o gargalo, e o gargalo estava na dependência entre a galera de negócio e a galera de desenvolvimento, certo? Nesse momento, ação estratégica da direção. Cara, não faz sentido eu ter uma área de produtos e uma área de tecnologia. Dropa todo mundo que estava em produtos para dentro dos times. E vamos começar a fazer uns times de ponta a ponta, de fato. Kaizen ou Kaikaku? Esse ato, o que vocês acham? Kaikaku, né? Tá com cheirinho de Kaikaku. Cheirinho de Kaikaku, né? Tá com Vamos dropar todo mundo de produto para dentro. Falou todo mundo é Kaikaku, cara. Não tem erro.
Então a gente teve aqui um caicaco rolando, certo? Por quê? E aí a gente já começa a empatizar com quem toma esse tipo de decisão. O ritmo da melhoria que a gente estava tendo não era suficiente para a gente conseguir atender ao mercado. O mercado aquecido, cara, disputado. Então, se a gente fosse nesse ritmo de evolução, a gente teria que alavancar muito a evolução, ou a gente tenta restartar de um ponto que faça sentido todo mundo estar trabalhando junto. Então, a gente fez a revolução, a gente passou por isso. Para quem estava nesse momento, é bem interessante lembrar desse tempo, que é mudança física, né? Você pega tipo uma tribo que sentava junto ali todo dia, sentava na mesa, todo mundo juntinho, e espalha pelo resto da empresa. Troca de andar, troca de cadeira, e senta junto. E aí tem time marcando churrasco sem chamar o PO, sabe? Até isso rolar socialmente é um risco que você está comprando. Para conseguir falar com a pessoa de negócio, você tinha que andar 4 andares, o elevador demorava 20 minutos para aparecer às vezes, né? Então, 20 minutos no mínimo para você achar a pessoa no prédio, né? Imagina para resolver o problema. E aí, para essa tomada de decisão, a gente já começa a expandir um pouco mais a nossa visão sistêmica, e acho que isso vocês podem levar para o dia a dia de vocês, para tentar entender se vocês estão mais perto de fazer um movimento desse, ou um movimento de melhoria contínua, evolutiva só, que é o momento que está a empresa. Então, a empresa de vocês, a unidade de negócio de vocês, o lugar onde vocês trabalham, ele pode estar ou no momento de equilíbrio, ou num punctuation point. O que é isso? Cara, a gente está num momento estável, está tranquilão, e as coisas estão caminhando de forma equilibrada, ou está acontecendo um monte de mudança no nosso mercado, um monte de mudança internamente, e a gente está num punctuation point. Porque se você está num punctuation point, a chance de você estar propenso a uma revolução é muito maior. No caso da auditoria lá, eles estavam em equilíbrio. Cara, era claramente equilíbrio. Então, se você se enxergar dentro do punctuation point, dica, não descarte a opção de revolução. Nesse caso aqui, o punctuation point era tão grande que se a gente for olhar os números, e aí trazendo uma outra visão, né? Saindo um pouco de eficiência e indo um pouco para a eficácia aqui. A gente, 2015, era uma empresa com 450 pessoas, 2018, mais de 800. Então, quase que dobrou a empresa em 3 anos. Se a gente for olhar aqui tem uns números pequenos e tal, que são números públicos, net income aqui, lucro líquido, certo? Lucro líquido, de 16 para 17, aumentou 390%. Punctuation point de fato. Ou a gente revoluciona, ou a gente compra um pouco mais de risco aqui, ou o mercado vai comer a fatia, cara. O mercado não vai esperar o nosso Kaizen bonitinho, orgânico, um dia depois do outro. Não está funcionando? Mexe, pega a caixa, chacoalha, mexe aqui, mexe ali e faz a porra da revolução. Certo? Então, tipo isso, né, gente? Tipo isso. Às vezes, pode ser interessante. Pode ser interessante. Vamos para outro case, Lula? Era uma vez... Último case, começando já com Caicaco. Então, esse case aqui, quando a gente chegou lá, era uma empresa de mobilidade urbana e já estava acontecendo um reorg. E aí, falar de reorg, tem gente que já começa a tremer. Pô, reorg, não devia fazer reorg. Mudar todos os times, né? Dá um medo. Você está mexendo no espaço tribal, você está mexendo no espaço social, você está mexendo em muita coisa na empresa ao mesmo tempo. Beleza, resolveram correr esse risco. Bora. Quando a gente chegou, eles estavam no meio desse reorg, e aí entra muito do lance de aceitação, né? Ao invés de lutar contra, eu podia muito bem chegar lá e falar, não, para, que reorg o que não? Continua do jeito que está, e a gente vai partir para melhorar, porque aqui é Kanban, caralho, eu vou partir para melhorar. Não, cara, tá rolando reorg? Beleza. Como que vocês estão fazendo reorg? Conta aqui pra gente. Vamos sentar aqui. Conta aqui mais ou menos. Pô, ó, tem um risco aqui, tem um risco ali. Vamos mexer um pouquinho aqui, vamos aproximar, por exemplo, nesse reorg. A galera de produtos, a galera de desenvolvimento, tecnologia, colocar tudo debaixo de uma gestão só, para a gente conseguir ser mais orientado a produto. Então vamos te aproveitar desse reorg. Com o tempo, o reorg rolou, certo? Então, on the fly, a gente foi fazendo ajustes, o reorg rolou. A partir desse reorg, a gente emendou fluxos de melhoria contínua. Um ponto, depois outro. Melhoria, 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 melhoria. É bem interessante passar por esse processo, né? Só de lembrar, assim, a gente passando por esse processo, é bem legal. E aí, resultados vieram, isso é um fato, tá? Isso que acho que vocês já pegaram. Aqui é o aumento de produtos ativos, como
curva aqui bem ascendente, e o lead time médio caiu 77% de março até setembro. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, 6 meses ali, lead time caindo mais ou menos 77%, certo? Depois do reorg e melhoria contínua. Ok. Acabamos aqui, chegamos num ponto que a gente estava fazendo o Kaizen, a gente decidiu rodar um Evidence. A gente já falou de Evidence aqui, vou explicar rapidamente o que é um Evidence. Tá? Evidence.org, evdnc.org. Só para ter uma noção, quem aqui já ouviu falar de Evidence antes? Caraca, tá famoso o Evidence. Evidence, basicamente, eu vou falar uma palavra aqui, sprints. Pode falar sprints? Sprints diários, certo? Então, em uma semana, a gente pega um serviço de ponta a ponta e faz sprints diário. Então, imagina que o lead time, voltando para a linguagem aqui tribal, né, Valenda? Imagina que o lead time... Fica tranquilo, ninguém trouxe tomate, Ninguém cara. trouxe tomate. Ninguém trouxe tomate. Imagina que o lead time é tipo, sei lá, de 30 dias. No Evidence, a gente vai forçar para o lead time ser de 1. Certo? Sprint diário a gente quer entregar em 1 dia cada coisa. Isso daí, para vocês, tem cara de ser Kaizen ou Kaikaku? Evidence. Kaizen ou Kaikaku? Kaikaku. Tem cara de ser Kaikaku, né? Um cheirinho de Kaikaku, tipo, cara, vamos revolucionar essa porra, vamos mudar tudo, sprints diários. Depende. Depende de quão local é a sua visão. Numa visão estritamente local, se eu for olhar para o meu time, se eu for olhar para esse grupo de pessoas que estão ali só no dia a dia, olhando muito no micro, o Evidence vai ser um Kaikaku. Fato. Eu espero que para quem esteja nessa sala aqui, isso não seja um fato. Eu espero que vocês, a partir de amanhã, comecem a olhar além da visão local. Comecem a olhar, beleza, o que esse Evidence, o que esses sprints diários, o que isso que a gente está mexendo nesse ponto específico do sistema influencia no resto. Porque dependendo do resto do tamanho do sistema, isso daqui pode não ser um Kaikaku. Pode ser um Kaizen. Imagine a situação dos POs, por exemplo. Os POs, né? O pessoal de negócio. Vamos pegar as pessoas de negócio e colocar nos times. De um ponto de vista empresa, é revolução ou evolução? Eu estou fazendo uma mudança do ponto de vista empresa. Agora, do ponto de vista das pessoas que estavam no 6º andar e foram para o 3º andar. Você está mudando tudo. Do ponto de vista dos desenvolvedores que estavam ali trabalhando no mundo deles e chegou gente no time novo. De uma vez assim, wrong. Essa é mais uma provocação aqui para a conversa. Então, para ajudar a gente a sair dessa visão local e ter cada vez menos pessoas executoras e cada vez mais pessoas executivas pensando no todo, tem alguns modelos de pensamento que ajudam muito. Um deles, Flight Levels. Se eu não me engano, acho que o Klaus vai fechar o dia de hoje. Aliás, um belo cara, uma bela palestra. Flight Levels, basicamente, a gente vai tentar conectar a visão operacional, a visão mais baixa ali do nível, com alguma visão estratégica. Tendo no meio ali algum nível de coordenação entre isso, certo? Então, a grosso modo, Flight Levels em um slide seria isso. Inclusive, isso daqui é slide do Klaus. Esqueci de colocar referência. Slide do Klaus aqui. Depois as referências aí. Klaus está referenciado aí. Ó. Flight Levels dentro desse cliente. Qual que era a arquitetura de Flight Levels que a gente começou a elaborar junto com eles antes desse Evidence, tá? Isso aqui bem antes desse Evidence. Logo depois daquela revolução, a gente já começou a construir isso. Isso daqui, eles já tinham. Isso daqui é um business case. Business case é uma estratégia de negócios já alinhada com o board. Então já tem, cara, provavelmente todo board tem alguma coisa desse tipo. Você está numa empresa com mais, sei lá, 300 funcionários, provavelmente você já tem alguma coisa desse tipo. Você pode não chamar de business case, mas você chama de alguma outra coisa. Inclusive, um nome interessante, dando aula algum tempo atrás, dando um KMP1, alguém me falou que na empresa, uma empresa espanhola, multinacional, ao invés de business case, eles chamam de aposta. Então, eles têm apostas nesse nível mais estratégico. Achei sensacional. Fica a dica aí. Ó. Temos CEOs aqui na sala. CEOs usem aposta. Então, business case. Eles já tinham business case e a operação já trabalhava com user stories e épicos. O que a gente começou a fomentar? O nível de coordenação. Então, no nível de coordenação, ao invés da gente descer
para começar a falar sobre user stories, muito no detalhe, a gente começou a falar sobre problemas de negócio. Problemas de negócio que estão relacionados com épicos e user stories, certo? Mas o tema da conversa entre times era sempre problemas de negócio. Chegasse algum gerente e quisesse saber o que estava acontecendo, a gente fala sobre problemas de negócios. Se tiver algum problema de negócio que está empacado, beleza, a gente desce para o nível 1 e aí a gente conversa sobre épicos, ou sobre histórias, ou sobre o que quer que seja, certo? Do outro lado, a gente começou, para cada problema de negócio, a linkar métricas de sucesso, que tem que estar conectadas com o business case. E aí, qual que é o próximo passo aqui? Qual que é o desafio atual? Aonde que a gente está? A gente quer que os diretores, o C-level, as pessoas que estão lá no topo, ao invés de discutir problemas de negócio, comecem a discutir business cases e suas métricas. E a gente está usando o OKR para conectar esse tipo de coisa. E aí, se você for olhar um business case e as métricas de sucesso aqui, provavelmente um evidence rodado dentro de um time em específico é só mais um Kaizen que está acontecendo no dia a dia. Essa galera, quando a gente chegou para rodar o evidence, foi bem interessante, foi tipo, depois de alguns meses pós-reorg, muito Kaizen na veia, quando a gente chegou para rodar o evidence, eles já estavam tão mais robustos, tão menos frágeis, que o evidence não doeu. Rolou bem, eles gostaram. Eles falaram, pô, maneiro esse negócio de evidence, hein? Vamos fazer todo dia? Vamos continuar fazendo isso? Percebe? O sistema começa a ficar mais robusto. Porque você não está olhando numa visão local. Visão local fragiliza o seu sistema. Seja menos dogmático de falar, tem que ser desse jeito, tem que ser isso, tem que ser evolucionário. E seja mais pragmático. Olha a vida real, entende a vida real. A sua visão, novidade, pode estar errada. Você pode não estar olhando o sistema como um todo. O que você está vendo como Kaikaku pode ser muito bem um Kaizen na visão do C-Level, na visão do diretor, na visão de quem está em cima. Certo? Mas como que o mercado está vendo isso? E aí entra. Como que o mercado está enxergando Kaizen, Kaikaku e Kaiako? C-Levels, né? C-Levels, né? Passa aí, Lula, para a gente ver. Olha o que eles leem. Olha o que eles leem. A gente faz uma brincadeira com essa capa de revista falando o jogo dos 7 erros. Mas a gente já achou 16. 7 erros pra gente ser bonzinho. Fazer rápido aqui, vai. Um erro aí, vai. Uma coisa estranha nessa capa aí, vai. Cachorro correndo rápido, muito bom. Isso. Precisamos repensar a agilidade mesmo, né? Cachorro correndo rápido. Muito bom, já tem 3 aí, né? Cachorro correndo rápido já tem 3. Foda. A alegria dos cachorros, né? Estão correndo atrás do quê? Né? É a solução dos problemas, certo? Mas por que isso está acontecendo, né? Por que espodificar? Né? Inverte. Brincadeira, inverte. Né? É tão tentador, gente. Por que é tão tentador ir para essa linha? Já pararam para pensar isso? Tem um ponto importante aqui que está acontecendo. De volta ao pragmatismo, né? Está acontecendo. Fato. Exato. Fato. Esquadificações estão acontecendo. Esquadificação ainda é um termo mais leve, né? A gente já viu tombamento de squads. Pô, isso é muito bom, hein? Tombamento de squads. Você me fez lembrar uma vez, semana atrás da K21 aqui, a gente precisa treinar 450 pessoas. Por que você precisa treinar 450 pessoas? Não, porque dia tal, todos vão começar a trabalhar com ágil. Vão rodar Scrum, né? Todo dia tal. Eu falei, tá, e quanto tempo eu tenho? Ah, você tem um dia. E você espera... seja ágil, né? Cachorrinho, dia, corre lá, né? Treinar 450 pessoas para que, de repente, elas entrem fazendo uma planning todo mundo ao mesmo tempo. Né? Eu olhei, desculpa, mas a gente não faz isso. Não rola. Não rola. Não rola. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for entender como funciona a dinâmica social da coisa, o CEO, a CEO de uma empresa gigante está jogando, sei lá, golfe com outro CEO da outra empresa. Jogando tênis, sei lá. O que CEOs jogam? Depois vocês me contam o que CEOs jogam. Baralho, pode ser tranca, né? Super trunfo, Uno, não sei, beleza. Estão lá jogando. Como que a gente aprende? Como é que essas coisas funcionam? E aí um fala pro outro, pô, eu tenho 500 squads, quanto você tem?
Era truco, né, que eles estavam jogando, era truco. Nessa hora, se a pessoa nem sabe o que é squad, ela vai falar, o que é squad? E aí o outro vai ensinar, vai explicar. Ela vai falar, cara, faz muito sentido. Time ponta a ponta faz muito sentido. Nesse momento, quem processou essa informação do que é squad é o sistema 2 dessa pessoa que não sabia. É o sistema lógico dela. Então, logicamente, eu entendi o que significa squad. Cara, entendi. Faz sentido. Faz muito sentido, certo? O nosso sistema 1, ele é muito mais lento para aprender. O nosso sistema 1 é mais instintivo. Isso aqui é do Daniel Kahneman, rápido e devagar. Sistema 1, experimentação. Então, se você só contar para alguém, sistema 2 que vai aprender. A forma como a gente aprende influencia a tomada de decisão. Se a gente viu que logicamente faz sentido, a gente vai tentar começar a experimentar. Mas na hora da gente começar a experimentar, o que vai contar é o processamento daquilo que a gente aprendeu. E na hora de processar essa informação, na hora de colocar em prática, o nosso sistema 1, ele é muito mais rápido. E o nosso sistema 2, ele é lento. Então, se você chegar lá e perguntar para alguém, pô, e aí, o que você acha desse negócio de squad? Quem vai responder primeiro é o seu sistema 1. Como vocês aqui, alguns de vocês, provavelmente já têm uma ideia formada por experimentação sobre o que significa um squad, você vai responder, putz, toma cuidado. Isso é o seu sistema 1 respondendo. O seu sistema 2, a partir de agora, eu espero, o seu sistema 2 ele vai fazer uma inferência lógica nisso e vai responder, pô, depende, me dá um pouco mais de contexto para eu entender no que você está aplicando squads, certo? Então, a hora que chega no vamos ver, o diretor, o C-Level lá, que falou, cara, squad é fantástico, faz muito sentido, na hora do vamos ver, ele vai te cobrar de um jeito tradicional. Porque o sistema 1 dele ainda está condicionado a cobrar de um jeito tradicional. A hora que o bicho aperta, a hora que a pressão pega, é o sistema 1 que vai responder primeiro. Certo? Então, toma cuidado e identifica. Pô, essa reação é sistema 1 ou sistema 2? Será que vale a pena usar o sistema 2 para influenciar o sistema 1? E aí vale a pena tomar cuidado com julgamentos, né? Porque a gente rotula as pessoas, né? E, não, porque não sei o que, você está errado. Não, é o jeito que ele entendeu. A decisão é tomada a partir do jeito que você aprende. Certo? E aí? Revolução ou evolução? Eis a questão. Kaizen ou Kaikaku? Vamos fazer de novo a medida? Vamos fazer a medida. Medição, então, é Kaiaku, beleza, não vou nem perguntar de nem novo. Nem fala de Kaiaku. Ninguém vai bater palma. Alguém mudou de opinião, né? Eu vou ter, pioria. não, sem pioria. Palmas para o Kaizen, palmas. Manteve. Vamos ver, ok. Palmas para o Kaikaku. Opa, aumentou uns 15%. Uns 20%. Boa. E, gente, variável importante aqui. Passei lá para a gente. Tá? Basicamente é o trade-off, certo? Quão baixo você consegue ir sem quebrar dentro do sistema? Essa é a variável importante para você saber, eu vou fazer algum movimento mais brusco ou não, para fazer uma revolução, e quanto de paciência os stakeholders têm para a gente poder ir para evolução ou revolução. São variáveis para a gente gerenciar a expectativa o tempo todo quando a gente está fazendo algum movimento organizacional ou algum movimento de time. Beleza, mas e agora? Call to action para vocês aqui. E agora? O que eu tenho que mudar depois de sair dessa palestra? Primeira coisa, adapte-se ao contexto. Entende o contexto e se adapta, certo? Responda a mudanças. Repensa o que você chama de agilidade. Repensa o que você chama de evolucionário. Repensa o que você está chamando de implementação Kanban. Usa o movimento do sistema ao seu favor. Não sei se alguém aqui faz Aikido. O Zé pelo menos faz. O Zé não está aqui. Aí, ó, alguém faz Aikido. Pelo pouco que me falam de Aikido, tem um negócio maneiríssimo que é, quando alguém vem te dar algum golpe, você usa a força a seu favor. Usa as forças do sistema que está acontecendo agora ao seu favor. Seja água, faz fluir. Água, né? Falamos de água. Be water, my friend. Água. Sai da visão local, sai da visão time, sai da visão aqui, ó, estritamente no meio, uma parte do todo. Começa a olhar para o ponta a ponta.
de fato. Começa a ter uma visão mais expandida da coisa. Porque se você for ver se está fazendo Kanban mesmo ou não, geralmente a gente não vai olhar se está limitado o IP ou não. A gente não vai olhar se tem um board ou se não tem. O teste, para saber se é Kanban ou não, e é interessante, putz, eu ia trazer o livrinho. Quem quiser passa no stand da K21 depois que eu mostro. Tem um livrinho do Kanban, se chama Essential Kanban. Um livrinho bem fininho assim, tá lá no stand da K21. Tudo que eu procuro sobre Kanban, que eu aprendo de novo, eu falo, pô, deixa eu ver se estava no livrinho. Eu vou ver e estava. Eu que não tinha visto. Livro fininho, fininho, fininho. Por exemplo, Static. Pô, descobri Static depois de algum tempo praticando Kanban, está lá no livro, certo? Está lá no livrinho. Como saber se a gente está praticando Kanban mesmo ou não? Está lá no livrinho. É um negócio que chama Kanban Litmus Test. Litmus Test é um teste tipo da química, que você põe algum reagente e vê se a cor muda. Se a cor mudar para determinada cor, beleza, é tal substância. Se mudar para outra, é outra substância, certo? Qual que é o litmus test do Kanban? O comportamento da gestão mudou? A interface com o cliente mudou? O contrato com o cliente mudou? E o modelo de negócio mudou? Se for sim, para pelo menos duas dessas, estamos usando o método Kanban. Persegue a agilidade dos negócios. Foge da agilidade local. Seja água, meu amigo. E é isso aí. Obrigado, Valeu, galera.